Mulher broxa? Essa é uma pergunta que a gente já ouviu muito por aqui e eu tenho certeza que muita gente já fez. Eu sou Camille e hoje a gente vai falar que sim, mulher broxa. Mas para entender isso de verdade, vamos parar de falar só de desejo e começar a falar de fisiologia, anatomia e ciência. Quando o homem brocha, isso é imediatamente visível. Não há ereção e a relação imediatamente acaba. Mas com a mulher, isso é diferente. Porque ainda que a mulher não esteja excitada, ainda pode haver a penetração. Mas isso não quer dizer que ela vai ter prazer. E é por isso que a gente precisa desmistificar toda essa questão de excitação, mulher, e entender um pouco mais a anatomia dos órgãos sexuais. Agora entra uma questão que ninguém nunca te explicou. O clitóris é um órgão erétil. Ele é um órgão vascular que precisa de fluxo sanguíneo, tecido erétil e resposta neurológica. E tanto o pênis quanto o clitóris são órgãos eréteis. Isso que eu vou mostrar aqui pra vocês são duas representações do pênis e do clitóris. E ele vai ajudar a gente a entender tudo o que acontece neles durante uma resposta à excitação. E o que a gente precisa entender é que esses dois órgãos são homólogos. Mas o que isso significa? Órgãos homólogos são estruturas que se originaram do mesmo tecido embrionário, ou seja, eles funcionam de uma forma semelhante. Ou seja, tanto o pênis quanto o clitóris têm a mesma origem embrionária. Eles precisam mais ou menos da mesma ideia para funcionar. A mesma lógica de funcionamento e a mesma lógica também de prazer para poder proporcionar satisfação. Isso aqui que a gente tá vendo é o clitóris, enquanto esse daqui é o pênis. Porém, o que a gente vê ali no corpo da mulher normalmente é só essa partezinha aqui de cima, mas por trás dele tem toda essa estrutura aqui, que é o que faz ele ficar ereto. Essa parte rosa aqui é o que precisa se encher de sangue para ele poder ficar ereto e gerar prazer. Enquanto isso, essa parte aqui é a parte do homem que precisa se encher de sangue para ele ficar ereto. No pênis é mais fácil de entender todo o processo que acontece aqui, porque ele fica externamente visível. O órgão se enche de sangue, ele fica erétil e está pronto para ter uma relação sexual. No clitóris acontece mais ou menos a mesma coisa, porém a gente só consegue visualizar essa partezinha aqui de cima, mas por dentro está acontecendo mil coisas que a gente nem imagina. E isso às vezes é um problema, porque por mais que a mulher pareça estar disponível, muitas vezes isso aqui não está com nem 1% de sangue que ela precisa para estar realmente excitada. Quando há estímulo adequado, tempo, segurança e resposta neurológica correta, esse tecido se enche de sangue e a mulher está pronta para ter uma relação sexual. Porém, quando isso não acontece, apesar da mulher parecer disponível, muitas vezes ela não tá. E é isso que a gente chama de broxar. Com o homem acontece a mesma coisa, porém a gente consegue visualizar de forma mais externa e visível ali, já que fica tudo ali. No caso do homem, a gente não costuma ver ele subir. Isso acontece porque não se encheu de sangue o suficiente para ele atingir o volume e a ereção adequada para ele poder ter uma relação sexual. Isso também significa broxar. E aqui entra um dado muito importante. 70 a 80% das mulheres não têm orgasmo somente com a penetração. Elas precisam de algum estímulo aqui no clitóris para poder ter de fato um orgasmo. Por isso a importância da gente ter essa ereção, da gente ter essa região vascularizada, a gente levar sangue para essa região, para a mulher de fato ter um orgasmo, ter um prazer prazeroso ali e não somente cumprir tabela. E falando sobre fluxo sanguíneo, um dado importante da gente saber é que o homem precisa de apenas 80 ml para deixar o pênis ereto, enquanto a mulher precisa entre 300 e 400 ml para deixar o seu clitóris ereto. Ela precisa deixar tudo isso aqui com sangue para ele ficar ereto. Por isso que a gente fala que o tempo de excitação da mulher é maior. Afinal, ela precisa de até 3 vezes mais sangue para poder ficar, de fato, excitada. E durante séculos, a ciência ignorou o prazer feminino. O foco sempre foi foco e performance masculina. O clitóris, por muito tempo, nem sequer aparecia corretamente nos livros. E quando a ciência ignora o órgão, a sociedade esquece completamente do prazer relacionado a ele. Quando uma mulher brocha, significa que o corpo dela não atingiu o estado fisiológico suficiente. Pode existir desejo mental, pode existir amor, pode existir desejo sexual, mas sem resposta corporal adequada, o prazer não vem. Isso pode acontecer por estresse, cansaço, falta de estímulo correto, falta de conexão, uso de medicamentos, alterações hormonais. Mas nada disso significa falta de amor ou atração pela parceria. Entendendo tudo isso, a gente desenvolveu um produto para te auxiliar nesses momentos. Lembra que a gente falou que o clitóris precisa de sangue para ficar ereto? Pois é, a gente desenvolveu um produto que vai vascularizar essa região.
Você já deixou cair pimenta na pele e sentiu que ele ficou um pouco mais quente e vermelho? Isso porque a pimenta leva o sangue para aquela região. A gente desenvolveu um produto, claro que não com pimenta, mas com ativos que vão te auxiliar nessa fase da excitação. Ele é o My Secret. Basta de 1 a 2, no máximo 3 gotinhas ali no seu clitóris e ele vai auxiliar com essa vascularização. Quando acontece essa vascularização, quando o clitóris se preenche de sangue, você passa a sentir prazer, porque o aumento de sangue, de volume, aumenta a sensibilidade. E a partir disso você tem mais prazer. Então sim, mulher broxa. Entender isso muda completamente a forma como a gente entende o prazer, entende o desejo, entende a fase da excitação. E a gente tem esse produtinho aqui que vai te auxiliar muito, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu quero que você entenda que a mulher ela precisa de tempo. A partir de agora que você já sabe como funciona essa resposta fisiológica, a excitação e a ereção do nosso clitóris e a do homem também, agora fica muito mais fácil entender que sim, a gente precisa de tempo e a gente precisa estar excitada, estar ereta para poder ter uma penetração, para ter uma relação sexual e assim, de fato, ter prazer e ter um orgasmo. Muito obrigada, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha ficado muito entendível aqui. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e não deixa de seguir a gente para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Obrigada e até a próxima!